Profeta Jonas. Talvez você tenha aí alguma dificuldade para encontrar, nós aguardamos, não tem problema. Quero insistir com os irmãos, sobretudo os membros da igreja, que sempre fiquem atentos, sempre, a todos aqueles que talvez tenham alguma dificuldade no manuseio da Bíblia, tá bom? Hoje cedo eu contei esse caso e conto novamente. Ontem, participando daquele culto de liderança, daquele curso de liderança em Catuí, alguém deu esse testemunho, se converteu, aceitou Jesus, foi muito bem recebida nesse primeiro momento, mas depois a igreja, por algum lapso, não deu a atenção necessária à pessoa. E durante 3 meses, ela não sabia exatamente o que fazer. Então eu quero sugerir aos irmãos que fiquem sempre atentos a detalhes como esse. Jonas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o 3 e depois o capítulo 3, alguns versículos também. Jonas, capítulo 1, diz o seguinte: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Nós estamos falando ao longo desse tempo aqui sobre santidade. Jonas, nós não conhecemos o período anterior a esse episódio que marca a sua vida, mas muito possivelmente, sendo ele um profeta, era alguém que tinha o seu relacionamento com Deus minimamente harmonioso. E talvez nós pudéssemos dizer que Jonas, de fato, era um homem que se preocupava com vida de santidade. Mas ele escorrega feio. Ele tem um tropeço que chama a atenção de todos aqueles que conhecem essa história. E nós vamos falar um pouco a respeito disso. Mas ele era um homem que tinha certamente essa preocupação. Ele cai, mas Deus o levanta novamente. E eu quero considerar essa realidade aqui, nesta noite, meus irmãos, a preocupação sadia que essa igreja precisa ter, que cada um de nós precisamos ter, com estar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade dele, portanto, fazer aquilo que o agrada e, portanto, com consequência natural, viver uma vida de santidade. Lembrando sempre, uma vida de santidade é aquela que vai manter uma distância daquilo que o mundo sugere, das coisas que desagradam a Deus. É uma vida que vai se manter puro de toda a sujeira que o diabo propõe. Vida de santidade é isso. E possivelmente Jonas vivia essa realidade. Mas qual é a história de Jonas? Alguns aqui vão se lembrar, mas eu penso que talvez alguns detalhes devem ser considerados diante dessa realidade, da necessidade de termos uma vida de santidade. Jonas tem um nome lá no hebraico que significa portador de paz. Não sei se você se lembrava ou sabia disso, mas o nome dele tem esse significado: portador de paz. E isso vai nos fazer pensar por que este livro foi escrito, ou melhor dizendo, qual é a marca da história de Jonas a partir desse episódio. Observe, Jonas é um profeta, com as suas qualidades de profeta.
E, portanto, talvez essas qualidades deveriam chamar mais atenção quando nós olhamos para Isaías, por exemplo, ou para Jeremias, outros profetas, maiores ou menores. Mas não, Jonas sendo um profeta, a questão dele aqui, quando lemos a sua história, observamos uma outra coisa: evangelismo. A grande marca do ministério de Jonas, especificamente nesse período da sua história, é evangelismo. A evangelização. E veja que o nome dele é exatamente algo que vai nos remeter a isso: portador de paz. Alguém que leva a paz, que conduz a paz, que transfere de um lugar para o outro aquilo que muita gente precisa: paz. Paz. Ele nasceu num lugar chamado Gath-Hefer, uma aldeia, portanto um lugar bastante pequeno, esse local situado muito próximo ali da cidade de Nazaré. E ele foi contemporâneo, ou seja, ele viveu no mesmo tempo de outros dois profetas, bastante conhecidos também, o profeta Amós e o profeta Oséias. Esses três profetas viveram, portanto, no mesmo período histórico. Entretanto, e agora eu enfatizo, a história do profeta Jonas, diferente de Amós ou de Oséias, tem como marca principal uma grande ação evangelística. Mas é preciso, talvez, conhecer, ainda que de maneira breve, o contexto diante do qual, ou sobre o qual esse livro é escrito. Nós temos aqui a cidade de Nínive, para onde Jonas é chamado a pregar. Mas como era essa cidade? Que cidade, que local era esse? Veja, era Nínive, a capital do Império Assírio. Um grande império naquela ocasião. Esta cidade, Nínive, era a maior cidade naquele período. Hoje nós temos, por exemplo, apenas para comparar aqui, a cidade de São Paulo, cerca aí, salvo engano meu, cerca de 12 milhões de habitantes. Se nós considerarmos a grande São Paulo, talvez se aproxime aí dos 20 milhões. Portanto, nós temos aí um número de pessoas completamente diferenciado de qualquer outra cidade aqui do Brasil. A maior cidade do Brasil, portanto, está ali em São Paulo. Nós temos aqui em Nínive, a maior cidade naquela época, de todo o planeta conhecido, ou de todo local conhecido, a maior de todas as cidades. Com aproximadamente, os historiadores dizem, na época, com 600 mil habitantes. Veja, talvez o tamanho de Sorocaba hoje, mas pense, Sorocaba hoje já é considerada uma cidade grande, né? Pense naquela época, 600 mil habitantes. 3 dias para atravessar aquela cidade. Capítulo 3, versículo 3 nos mostra isso. Possuía uma muralha imensa, na verdade 2 muralhas, uma muralha interna com cerca de 30 metros de altura, aí, aproximadamente então um prédio de uns 9, 10 andares, de largura, cabia aí duas não é charrete, como chama? Carroças, né? Enfim, cruzando. Então era bem largo, alto e largo, 2 muralhas dessas. Portanto, uma cidade extremamente protegida, gigantesca, mas sobretudo poderosa. E como era o povo de Nínive? E aí nós temos um relato, meus irmãos, histórico, que deve nos chamar muita atenção aqui. O povo de Nínive, os homens de Nínive eram conhecidos como extremamente violentos. Talvez a palavra não seja exatamente essa, mas a palavra mais adequada seja truculentos. Truculentos. Homens terríveis na sua ação, sobretudo com os seus inimigos. Esses homens ali de Nínive eram famosos por decapitar os povos vencidos e fazerem desses povos vencidos, desses corpos mortos agora, pirâmides com seus crânios. Veja que coisa terrível. Eram famosos ainda por crucificarem ou empalarem os seus prisioneiros. E se você não lembra o que é empalar, é algo terrível. É a prática de... veja, é uma das piores práticas de tortura que já existiu. É a inserção de
de estacas, ou no ânus, ou na vagina, ou no umbigo de alguém, para produzir uma morte lenta para aquela pessoa. A partir daí, eram arrancados os seus olhos, e essas pessoas eram esfoladas vivas. Eu sei que as expressões aqui são um tanto fortes, mas era exatamente isso que esse povo fazia com seus inimigos, com seus adversários. Agora veja, meus irmãos, essa podridão moral estava ali inserida nessa cidade. E aí eu preciso abrir um parênteses. O texto que nós lemos há pouco vai mostrar que Jonas não foi lá para Nínive como Deus disse para ele ir. Mas por que Jonas não foi? Porque talvez ele tivesse medo de viver essa situação aqui por parte dos ninivitas? Não. O que Jonas entendia é que este povo não merecia perdão e não merecia o amor de Deus. De alguma maneira, Jonas, ainda que sendo um profeta, um homem de Deus, ele não queria que aquele povo fosse alcançado pela misericórdia do Senhor, porque ele entendia que o que aqueles homens mereciam era única e exclusivamente a mão pesada do Senhor, e talvez eles merecessem morrer como eles matavam Jesus. Esse era o sentimento de Jonas, queridos. Agora veja, exatamente em meio a essa podridão moral e espiritual, que Deus se mostra misericordioso. Exatamente em situação assim. É evidente, meus irmãos, que naquela cidade havia milhares de pessoas ou de vidas carentes de salvação. Essas pessoas certamente não tinham consciência disso, muito pelo contrário, mas a despeito da ignorância delas, esta era uma necessidade. Agora olhe, essa é a realidade hoje também, para o crente de hoje, para você e para mim, para pessoas que de alguma maneira foram alcançadas pela graça misericordiosa do Senhor sem que merecêssemos. Sem que merecêssemos. Para nós hoje não é diferente, porque há uma missão a ser feita. A igreja tem uma missão, exatamente como Jonas tinha. E qual é essa missão? Essa missão ela se divide em duas partes, basicamente. A primeira delas, alertar as pessoas do perigo que estão correndo. E qual é esse perigo que a igreja precisa alertar? O perigo de irem para o inferno, caso não aceitem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Segunda coisa que a igreja tem como missão, falar do amor de Deus. Um amor esse que foi provado lá na cruz, quando Jesus Cristo ali está e mostra e prova e revela isso com extrema exuberância. Portanto, a igreja tem esse papel, alertar as pessoas do perigo e falar do amor de Deus. Agora veja, esta fala aqui evidentemente deve ser acompanhada por um bom testemunho, porque não deve haver apenas um discurso correto, seja do alerta, seja a respeito do amor de Deus, mas um bom testemunho deve estar presente, até porque o comportamento fala muito alto. Isso, meus irmãos, esta fala, esta pregação, este alerta, este anúncio do amor de Deus deve ser feito para todas as pessoas, tanto as pessoas boas como as pessoas más, tanto aquelas de bom caráter como aquelas que são péssimas nessa área. Veja, talvez Jonas tivesse aqui muita dificuldade para aceitar essa verdade, no seu coração ainda endurecido quanto a essa questão. Ele fazia diferença entre pessoas e pessoas. Na mente de Jonas, algumas pessoas talvez pudessem ouvir desse amor e do perdão de Deus, mas algumas outras não, como era o caso daqueles que moravam em Nínive. Ele acreditava que alguns não mereciam o amor e o perdão de Deus, mas outros sim. Entretanto, a Bíblia vai dizer o seguinte, vamos lembrar disso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou assim. E Jesus ainda mais à frente vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jonas não tinha entendido isso direito ainda. A compreensão de Jonas a respeito dessa questão não havia
se solidificado o suficiente para ele superar essa questão. E não havia superado, tanto que, quando você continua a ler o texto aí, é um livro pequeno, mas você vai lendo a história desse homem, você vê que ele luta muito, com todas as suas forças, em fazer aquilo que era a vontade de Deus. E o que Jonas faz? Diante de algo que Deus pede para ele fazer, na verdade, diante de algo que Deus diz para ele fazer, manda ele fazer, Jonas foge. Jonas desobedece. Jonas não faz a vontade daquele que é o seu dono. Não faz. Ele vai para Tarsis, um local extremamente longe de Nínive. Tarsis é um local onde hoje está localizado ali em alguma região ali da Espanha, hoje. Mas veja, é uma distância, meus irmãos, de cerca de 3.500 a 4.000 quilômetros de onde ele deveria ir. É como se Deus dissesse para ele: olha, você vai para cá. Ele pega e vai para lá. Ele vai exatamente na direção oposta daquilo que Deus havia dito para ele. Um dos lugares mais distantes do ponto de partida de Jonas em direção oposta a Nínive. E eu diria o seguinte, meus irmãos: quanto mais perto de Tarsis Jonas estava, mais longe ele ficava da sua missão. Quanto mais perto da vontade pessoal dele ele se localizava, mais longe da vontade de Deus ele estava. Jonas foge, meus irmãos. Jonas foge de Deus. Jonas foge da vontade de Deus. Jonas foge da sua missão. Eu queria que você ficasse muito atento a isso, meus irmãos, porque talvez essa seja uma realidade muito mais frequente na sua vida ou na minha do que nós gostaríamos que fosse. Quando a semelhança de Jonas, sabemos o que é preciso fazer, sabemos onde devemos estar, sabemos o que precisamos falar, mas não fazemos. E de maneira consciente fugimos. Talvez não para tão longe, mas fazemos algo parecido com o que Jonas fez. Veja, a Bíblia vai dizer algo interessante a respeito disso. Na verdade, um alerta. Jonas estava tentando fugir de Deus, mas veja o que Davi diz lá no Salmo 139, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Eu se subo aos céus, lá estás; se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Davi tinha absoluta certeza de que ele não tinha como fugir de Deus, ficar longe do Senhor, não tinha. Jonas achou que podia fazer isso, mas não pode, não tem como. Não tem como estar longe dos olhos de Deus. Um exemplo muito simples, eu e você sabemos muito bem disso. Por vezes as pessoas tentam se esconder de Deus, fazer coisas que se imagina que Deus não está vendo, mas não tem jeito. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Não há como se esconder do Senhor, não há como. Apesar das tentativas de Jonas, ele não conseguiu. Apesar das tentativas que muitas vezes a igreja faz, eu e você fazemos, não é possível. Jonas não conseguiu fugir da presença de Deus. Mas o texto vai continuar, meus irmãos, e vai mostrar na sua sequência um homem sendo absolutamente surpreendido pelo Senhor. Surpreendido. Nós vemos isso no capítulo 1, dos versos 4 a 17. Depois eu convido você a ler esse texto com mais vagar, você vai perceber isso. As surpresas que Deus faz com esse homem durante a fuga, na tentativa de fugir, na tentativa de ficar longe do seu pai, do seu Criador, daquele que o fez. A primeira surpresa é com uma situação absolutamente inesperada. Uma situação inesperada. Veja, quando Jonas acreditava que tudo estava sob o seu controle, e Jonas estava realmente considerando isso. Veja, alguns versículos vão mostrar essa realidade. Jonas deixa a sua cidade ali, e ele resolve, ele constrói um projeto, ele faz um plano de fuga. E é interessante
você observar, você vai ver isso comigo aqui agora, que ele estava entendendo que o seu projeto estava dando certo. Veja, ele consegue chegar a Jope, que era uma cidade ali portuária, ele encontra um navio naquela hora e naquele local que estava partindo, portanto ele chega no lugar certo, na hora certa, para ir embora, ele tem dinheiro para poder pagar aquela passagem, né? E finalmente ele embarca no navio. Veja que coisa interessante, para ele as coisas estão dando certo, está tudo correndo bem, ele está absolutamente tranquilo quanto à estratégia que ele traçou, tudo, portanto, está dando certo, ele está tranquilo com isso. O texto, inclusive, vai mostrar com ênfase a situação interna que ele vivia naquele momento. O texto vai dizer que ele dormia de maneira absolutamente tranquila. Agora, olhe para mim, quem tem ou está vivendo qualquer situação com mínimo de angústia, que cause um mínimo de ansiedade, tem dificuldade para dormir. O sono é retirado em situações onde a preocupação se faz presente ali. O que o texto vai mostrar aqui é que Jonas estava sem nenhuma preocupação. Veja, o versículo 5 diz, tem lá uma expressão, que ele dormia profundamente. No verso 6, ele estava agarrado no sono. Ele estava absolutamente tranquilo diante daquilo que ele estava fazendo, fugindo do Senhor. Ele entende que os planos estão dando certo. Mas de repente, algo além da sua vontade acontece. Tudo estava bem, tudo estava tranquilo, tudo estava correndo do jeito que ele havia planejado, mas de repente uma tempestade, algo que ele não esperava. Os seus planos então começam a se desmoronar imediatamente. Tudo que ele havia pensado começa a cair de uma hora para outra. Tudo vira um caos na vida dele. E ele não esperava isso. Ele não contava com isso. Mas eu queria lembrar você que quem produz isso é o próprio Deus. Versículo 4 diz: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. A tempestade era tão violenta que o navio podia afundar. E mais à frente aí o texto vai dizer que alguns marinheiros experientes, inclusive, estavam desesperados. Tal era o mar revolto. O mar revolto. Veja, Jonas, no primeiro momento, caminhando na sua história, com os seus planos em dia, as coisas estão dando tudo certo para ele sabe que está fugindo de Deus, ele sabe que está longe do Senhor, mas a vida dele está legal. Mas aí de repente, uma tempestade, um problema terrível, onde Deus é o personagem que introduz isso. Deus coloca essa tempestade. Essa é a primeira surpresa dele. Há uma segunda surpresa. Um grande problema surge ali. Veja, o texto vai dizer que Jonas é lançado ao mar. Mas há algo que a gente precisa parar e pensar aí. Porque pessoalmente eu penso que Jonas acreditou que tudo seria resolvido com a morte dele. Veja, a coisa agora virou um caos. Ele olha para um lado, olha para o outro, ele não vê saída. E ele diz, como algumas pessoas dizem: bom, eu vou morrer, é melhor eu morrer, é melhor eu tirar a minha vida, porque daí o problema acaba. Quanta gente pensa nisso? Quanta gente pensa nisso? E não é só lá fora, dentro da igreja, a gente vai ter essa realidade também. Gente pensando em se cortar, gente pensando em tirar aquilo que é mais precioso, a sua vida, porque acredita piamente que isso de alguma maneira vai solucionar o seu problema e o problema daqueles que estão à sua volta. O texto vai mostrar que foi isso que Jonas fez. Ele queria morrer. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12 ainda diz que ele coloca esse desejo dele para os marinheiros. Ele diz o seguinte: tomai-me e lançai-me no mar.
Essa é a expressão de Jonas. Aqueles que ouvem Jonas ainda tentam resistir a esse pedido desse homem, que parece agora talvez um pouco desequilibrado. Aqueles homens, no versículo 13 vai dizer o seguinte: os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Eles queriam de alguma maneira manter Jonas vivo. Eles já tinham descoberto por um sorteio ali que Jonas era o causador daquele problema, mas eles não pensavam em que a vida de Jonas fosse retirada. Quem pensa nisso é o próprio Jonas. Aqueles homens dizem: não precisa fazer isso, vamos tentar chegar na praia, vamos fazer todo o esforço aqui, mas não se mate, não vamos tirar a sua vida. Mas Jonas estava focado nisso, e por fim, aqueles homens, aqueles marinheiros fazem a vontade de Jonas, e o texto vai dizer o seguinte: levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E a pergunta que eu faço é: então a história acaba aí? A história de Jonas termina aí? O problema de Jonas foi resolvido? Não, não foi resolvido. Eu trago aqui então um ditado popular, que eu sei que você conhece. O ditado é esse: nada é tão ruim que não possa piorar. E é isso que acontece com Jonas. Jonas, ele acha que o problema vai ser resolvido, mas ele cai na boca de um peixe. O peixe o engole. E agora ele está vivo, querendo morrer, mas não consegue morrer. Ele quer resolver o problema, mas ele não consegue. Veja, meus irmãos, Deus o surpreende pela segunda vez. A primeira vez foi uma tempestade que ele não contava com aquilo. Agora ele tenta uma solução que ele acha que é definitiva, mas ele consegue um outro problema. O texto vai dizer que esse problema foi gerado, foi produzido, foi causado por Deus. Versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Deus o coloca ali no meio de um problema, porque Deus queria quebrar a resistência de Jonas, queria partir ao meio aquela relutância tremenda e insistente daquele homem em fazer a vontade do Senhor. Eu queria que você ficasse atento a isso, meus irmãos, porque essa realidade ela é muito mais frequente na nossa vida do que a gente deseja. Veja, esse homem, ele tentou resolver o problema dele duas vezes. O primeiro problema que ele tinha era ir falar para pessoas que ele não queria. Então ele foge, ele tenta resolver esse problema, não consegue, Deus não permite. Ele tenta resolver um segundo problema, diante de um caos que agora ele se encontra. Ele tenta, mas não consegue. Deus impede que ele resolva esses problemas. E a ação de Deus é extremamente positiva, necessária, me ouça, é amorosa e bondosa e misericordiosa. Porque esse peixe, meus irmãos, quando Jonas adentra ali, deve nos remeter àquele episódio lá do filho pródigo. Quando Jesus conta essa história ali em Lucas 15, e no versículo 4 lá de Lucas, diz o seguinte: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Eu disse do filho pródigo, na verdade é porque está dentro do contexto ali de Lucas 15, mas aqui é a parábola da ovelha perdida. E este homem aqui que vai em busca da sua ovelha, este homem aqui no texto lá de Lucas 15 é Deus. É Deus indo em busca dos seus, demonstrando e revelando e provando o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Deus buscando Jonas para trazê-lo de volta. Agora veja, Deus faz isso com você e faz isso comigo. Deus faz isso com a sua igreja. No Velho Testamento todinho, você vê o povo de Deus aqui, o tempo todo resistindo ao Senhor, praticando adultério, no sentido de amar outros deuses, ficando longe do Senhor, lembrando-se do passado, quando estavam lá no Egito, dizendo: lá nós comíamos bem, lá nós bebíamos bem, lá nós dormíamos bem, e agora aqui nesse deserto, e reclamando, mas mesmo assim Deus os amava, e Deus os restaurava, e Deus os trazia de novo para perto de si. É isso que Deus está fazendo aqui com Jonas, meus irmãos.
Mas Deus ainda surpreende aquele homem de uma terceira forma, o disciplinando. Versículo 17, capítulo 1 diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Mas ele diz ainda no final: esteve Jonas por 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deus ali estava disciplinando aquele homem. E eu queria que você se lembrasse do seguinte: a palavra do Senhor afirma que Deus disciplina, Deus corrige a quem ama. Então, quando eu e você somos corrigidos ou disciplinados por Ele, levante as suas mãos e agradeça ao seu Pai. E diga: Pai, obrigado, porque o Senhor está provando que me ama. Porque o Senhor está mostrando que tem uma preocupação especial comigo. Nós não somos bastardos. Deus nos fez filhos. E é assim que Deus está tratando com Jonas aqui. Deus ali estava disciplinando aquele homem, colocando Jonas no seu, eu diria que no seu devido lugar, fazendo aquele homem entender a sua pequenez diante da grandeza do Senhor, fazendo aquele homem entender que os planos de Deus são maiores e melhores. Jonas tinha um plano, tinha um projeto, mas os planos e os projetos de Deus eram outros, e Deus está dizendo: os meus são melhores, os meus são maiores, e são esses que você vai viver. Deus estava trabalhando no caráter daquele homem, e você observa isso na oração, ali no capítulo 2. Ao longo da oração você vai observar pelo menos 2 coisas, e a primeira delas é Deus trabalhando no caráter daquele homem. Veja, em sua oração, Jonas reconhece aqui ao longo do capítulo 2, Jonas vai reconhecer 2 coisas. A primeira delas, eu queria que você observasse isso. Jonas vai reconhecer, em primeiro lugar, o amor de Deus sobre ele. Isso é exatamente aquilo que o filho pródigo lembra quando ele está lá no fundo do poço. Veja, Jonas estava onde quando está fazendo essa oração? Dentro da barriga do peixe. Mas eu queria que você me acompanhasse aí o versículo 2, Jonas 2:2. Jonas disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo eu gritei, e Tu me ouviste. Onde Jonas estava? Lá embaixo. Ele tinha chegado no fim, e ele reconhece que mesmo assim Deus o alcançou. Deus foi ao seu encontro e o tirou de lá. Deus fez isso com ele. Quando a gente está na pior, meus irmãos, Deus vem ao nosso encontro e nos socorre, e nos abençoa não apenas com a sua presença, mas com o seu braço estendido. Mas há uma segunda questão aqui que é importantíssima nós observarmos. Na sua oração, ali no capítulo 2 de Jonas, ele vai reconhecer que todos os seus problemas foram causados por suas próprias decisões erradas durante parte da sua história. Ou seja, Jonas estava vivendo aquela experiência porque ele produziu os meios para que aquilo acontecesse. Ele cometeu os erros, ele tomou as decisões erradas, ele disse o que não deveria, ele foi para uma circunstância, para um ambiente que não era da vontade de Deus, e ele está sofrendo as consequências dos seus equívocos, dos seus erros, do seu pecado. São as consequências. Ele está lá porque ele mesmo quis, ele está lá porque ele fez aquilo que não deveria ser feito. E nesta oração ele vai reconhecendo isso, meus irmãos. E de maneira especial, a gente observa o versículo 8, quando ele diz lá, capítulo 2, versículo 8: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Idolatria vã. E olhe para mim, quem nesse caso Jonas estava idolatrando? A ele mesmo, a si próprio. Ele optou por fazer a sua própria vontade em vez da vontade de Deus. Ele optou por satisfazer-se ao invés de satisfazer a Deus. E agora ele reconhece que fazer isso produzia um distanciamento daquele que era misericordioso. Ele estava longe
por causa das suas próprias ações. O plano de Deus, portanto, era tirá-lo daquele lugar, daquele problema, para que Jonas voltasse a ser o que ele sempre foi, um homem fiel, um homem santo diante do Senhor. E aí, no versículo 10, capítulo 2 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou Jonas na praia. E aí, então, o problema, pelo menos circunstancial ali, é solucionado. Deus o tira de lá. Nós vemos agora um homem arrependido, ainda dentro do capítulo 2. Nesta oração, Jonas lembra que Deus é absolutamente misericordioso e que Deus sempre atende a oração daqueles que se arrependem, conforme vemos aqui no versículo 10 que acabamos de ler. Jonas é tirado daquela situação, mas porque ele se mostrou arrependido. Deus lhe deu outra oportunidade, meus irmãos. O peixe, surpreendentemente, o vomita no litoral ali da Palestina, exatamente próximo da onde que ele deveria pregar lá em Nínive. Veja o milagre de Deus. Aquele peixe poderia deixar Jonas em qualquer parte, em qualquer continente, mas deixa-o exatamente onde que ele deveria estar. E agora, pela segunda vez, vem a palavra do Senhor a Jonas, capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a este homem. Isso aqui também, entendo eu, meus irmãos, que é muito importante, porque Jonas aqui, observe isso, tem uma segunda oportunidade, coisa que muita gente não tem. Coisa que muita gente não tem. Deus dá a ele uma segunda oportunidade. Agora veja quantas oportunidades Deus tem nos dado de nos reaproximarmos, de estarmos com Ele novamente. Ah, pastor, mas eu estou bem do jeito que eu estou. A minha vida, em termos de relacionamento com Ele, está ok. Mesmo. Não há nada a melhorar, não há nada a crescer, não há nada a corrigir. Possivelmente sim. E se você for honesto com você mesmo, se você olhar no espelho da sua alma, possivelmente você vai perceber, se você for honesto, que na verdade você está muito longe daquilo que precisava ser. E Deus ainda talvez esteja te dando oportunidades para você crescer, para você amadurecer, para você estar mais próximos. Me permitam aqui um testemunho pessoal. Ontem, ali no curso de liderança de crianças, eu confesso que fui lá imaginando o seguinte: algumas professoras daqui da escola dominical estarão lá, elas terão muito a aprender, e eu vou ficar lá ouvindo, porque talvez eu não ouça nada que eu já não saiba. Em alguns momentos ali eu chorei, meus irmãos, ao longo daquelas horas que estávamos juntos, porque Deus falou de maneira muito direta comigo, com questões que envolviam crianças, falando a respeito de professores como devem agir, vida de oração, vida de compromisso com Deus e outras questões que ali estavam sendo colocadas. Esse pastor aqui, com mais de 20 anos de ministério, aprendendo ainda, e eu quero crer, meus irmãos, que essa é a mesma realidade sua. A todos nós Deus vai nos dando oportunidades que nós não podemos perder. E é isso que está acontecendo com Jonas aqui. Deus está dando a ele uma outra oportunidade. E desta vez ele se levanta e segue na direção certa. Jonas então finalmente obedece. Capítulo 3, lá no versículo 4 vai dizer o seguinte, lá no final: e Jonas pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Jonas estava fazendo agora finalmente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Arrependido do que fez, da distância que ele próprio estabeleceu do Senhor, arrependido disso. Agora sim ele faz a vontade do Senhor. Os ninivitas ouvem a palavra, creem e tremem e temem diante de Deus, se humilham e se convertem, clamam ao Senhor. Deus perdoa os ninivitas. No capítulo 3, versículo 10 vai dizer o seguinte: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez.
É isso, meus irmãos. Foi a graça que os salvou. Foi a graça e a misericórdia de Deus que salvou aqueles ninivitas. Por causa do arrependimento deles, porque eles tiveram um encontro pessoal com Jesus e disseram sim a Ele, sim a Deus. Pela graça, eu e você somos salvos. É assim que diz o texto bíblico. Pela graça nós somos salvos. O Salmo 136 ainda vai dizer, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu quero terminar essa minha fala hoje aqui, meus irmãos, apenas considerando isso. A mensagem de um servo de Deus, no caso especificamente aqui Jonas, abalou e mudou a vida de muita gente ali em Nínive. Mas a mensagem de Deus mudou este que mudou a vida de outros, no caso Jonas. Porque foi a ação de Deus na vida daquele homem, que de certa forma já conhecia o Senhor, que o transformou, que o levou a uma mudança de comportamento e de visão de mundo naquele momento ali. O arrependimento os moveu a uma transformação total, os atingindo plenamente. Estamos falando de quem? Dos ninivitas e de Jonas. O arrependimento mudou a história deles. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos ajude a pregar o Evangelho com ousadia, é verdade, sem receios, é verdade, mas com uma certeza de que o coração arrependido conduz qualquer pessoa aos braços do Pai. Com a certeza de que o nosso coração arrependido, buscando santidade de vida, nos manterá no centro da vontade do Senhor. Que Deus nos ajude a entender e a viver essa experiência de arrependimento, de vida de santidade diante do Senhor, permanecendo no centro da vontade dele. Amém? Amém, queridos. Que Deus nos abençoe.